de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Que diz assim: E eles, chegando a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que fosse chamado. E eles o chamaram, o homem cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando em si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus disse: Vai ao teu caminho, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu pelo mesmo caminho. Amém, meus irmãos? Creio que você que está vendo estas transmissões já deva ter ouvido acerca deste cego de Jericó. E não porque lembrarmos a história dele. Um homem que era cego. Este é o ponto principal da vida deste homem. Era que ele era cego. Mas ele não era cego de nascença, ele tornou-se a ser cego. Creio que por alguma enfermidade ocorreu em sua vida e aconteceu que ele perdeu a sua visão. Mas é interessante alguns pontos na vida deste homem, alguns ensinamentos que Cristo nos ensina através desse texto muito rico. Não é porque é um texto conhecido, um texto que você já leu várias vezes, que não deixe de ser propício a ser falado nesta noite. E creio que vai edificar a sua vida para a glória de Deus, porque é isso que a palavra faz em nossa vida. Ela nos inspira a ler e a meditar e a estudar e a conhecer as Escrituras. Jesus, ele está passando em Jericó em sua última passada por lá. Logo após ele iria ser crucificado. Mas em uma da sua última passada, ele vai passando pela porta e o texto vai dizer que um homem cego grita e ele estava a mendigar. É bem interessante ressaltarmos a história deste homem, um homem por nome de Bartimeu. Se nós pegarmos esse texto e prestarmos atenção, há vários empecilhos para este homem chegar à sua visão. Algumas dificuldades para ele conseguir aquilo que ele tanto queria, que era enxergar, que era tornar-se a ver. É necessário entendermos que dois maiores empecilhos na vida deste homem era a multidão. Perceba que a multidão, o texto vai dizer, são aquelas pessoas que não acreditavam nele. O texto vai dizer que é a multidão que manda que ele se calasse. É a multidão que manda ele calar a boca. E ele precisa romper esta multidão. Segundo ponto que eu encontro de dificuldade na vida deste homem é acerca dos discípulos, que deveriam ajudar aquele homem, que deveriam ir até ele, mas não vão. É necessário que Jesus manda que eles fossem lá atrás daquele homem.
E ele consegue romper todas essas dificuldades. Bartimeu, ele vivia a mendigar. Se nós pegarmos as traduções do nome Bartimeu, nós vamos entender que no original significa filho de Timeu. Timeu no aramaico significa honra. Logo entendemos que Bartimeu ele era filho da honra. E Bartimeu em sua vida, antes de ser cego, ele era um homem honroso. Bartimeu em sua vida, antes da sua cegueira, ele tinha uma honra, ele tinha uma vida a ser zelada. Mas por essa dificuldade, por essa enfermidade que ele enfrenta, algo em sua vida deixa de fazer sentido que é sua honra. Mas o interessante é que um certo dia ele está a mendigar e Jesus passa. E Jesus ele escolhe devolver a honra àquele homem de novo. Ele escolhe devolver a honra ou a visão daquele cego. O texto vai dizer que Jesus ele vai passando com uma multidão e aquele cego ele clama, ele ouve e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o primeiro ponto que eu falei aqui que ele precisava romper, que era a multidão, manda que ele se calasse. Mas o texto vai dizer que ele não dá ouvido à multidão e ele clama mais alto. Sabe o que eu percebo aqui nesse texto, irmão? É que muitas das vezes nós não devemos se curvar ao que o mundo diz aí fora. É que muitas das vezes nós não devemos dar ouvido acerca do que o mundo está clamando aí fora. Nós, por sermos cristãos, temos que manter uma vida em retidão, em constância para com Deus. E tudo que está aí fora clama para que você viva em uma vida contrária à palavra de Deus, para que você viva em uma vida contrária acerca da Bíblia, acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo ele tem uma vida para você, mas é necessário você ter que entender que você tem que manter o foco, não ouvir o que está falando aí fora, não ouvir as vozes desse mundo, não ouvir o que o mundo diz acerca de você, porque a perspectiva do mundo é essa, é fazer com que nossa vida pare, é fazer com que nossa vida estacione, mas que grande ensinamento este cego nos traz. Ele resolve não dar ouvido à multidão. E muitas das vezes nós temos se perdido por causa disso, irmão. Estamos vivendo um tempo difícil, não tem como falar disso. Estamos vivendo um tempo difícil em que nossas igrejas estão fechadas. Mas é como o nosso irmão Jefferson falou, está numa live, mas quando queima em nosso coração a gente tem que falar, irmão. Quem está sendo você aí fora? Sem os cultos? Como é que está sendo a sua vida aí fora? Sem você estar vindo para a igreja? Precisamos manter uma vida de constância para com Deus, irmão. Não temos que ficar presos somente a um templo, mas temos que ser igreja aí fora. Precisamos ir à contramão do que o mundo fala. Precisamos literalmente romper esta multidão, romper o que o mundo está dizendo. E quem está sendo você no meio deste mundo? Que vai trazer que vai levantar a sua vida espiritual, irmão. Não é simplesmente pelo fato de você vir aqui dentro das paredes, das quatro paredes, não. Que vai levantar a sua vida espiritual é no seu íntimo, no seu secreto. É quando você estiver em casa. É quando você estiver com Deus. Nós temos que parar de ser egoístas, irmão. E tomarmos vergonha na cara mesmo de entendermos
o principal foco do Evangelho, que é buscar a Deus em casa, que é mantermos uma vida com Ele nos nossos lares. E aquele homem rompe aquela multidão. Ele não dá ouvido quando as pessoas mandam que ele se calasse. E tem alguns pontos aqui, irmão, bastante interessante, que eu quero falar algo para você acerca disso. Jesus, quando ele ouve aquele homem clamar, gera algumas coisas nessa história. A primeira coisa está no versículo 49. Jesus, ele para quando aquele homem clama. Versículo 49 vai dizer assim: e Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles o chamaram, o homem cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Perceba, primeiro ponto que nós enxergamos aqui é que o clamor, ele vai gerar parada. Jesus, ele vai parar para atender o nosso clamor. Logo eu entendo neste primeiro ponto, irmão, que Jesus, ele se preocupa com a gente. Porque Jesus, em meio a tudo isso, ele é o único que nos dá atenção. Perceba que Jesus estava no meio de uma multidão. Mas quando um homem deficiente, um homem cego, um homem sem honra, quando ele clama, Jesus, ele para. Logo entendemos, irmãos, que não é só clamar, é como nós estamos clamando. Muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos o Deus que nós servimos. Muitas das vezes nós falamos dele, pregamos ele, até oramos com ele, mas não entendemos os propósitos dele. Irmãos, você que está vendo essa live, entenda uma coisa: Jesus, ele quer ser seu amigo. Entenda isso, irmão. Ele quer que nos momentos de dificuldade, você simplesmente clame a ele, fale com ele. E o clamor vai gerar relacionamento. Esse é o nosso maior problema, irmão. A gente não quer se relacionar com o Pai. Esta é a nossa maior dificuldade, irmão. A gente não quer perder tempo orando. A gente não quer fazer orações profundas. Não queremos ter esse hábito de orar, de falar com Ele. Sabe por quê? Muitas das vezes nós sofremos em meio a tudo isso, porque não temos uma prática de oração com Ele na nossa casa. Nós pensamos, irmãos, que Deus, Ele exclusivamente está aqui na igreja. Não, Ele está dentro de você. E para onde você vai, Ele vai com você. Não clame só aqui dentro, clame lá fora. Vive uma vida de clamor, porque um momento Ele vai parar, porque Ele te dá atenção. Segundo ponto que eu entendo neste texto, aqui o clamor, ele vai fazer com que Jesus, ele te chame. Isso é interessante, irmão. Um Deus supremo. Deus é grande, irmão. Jesus, ele veio aqui na terra 100% homem, 100% Deus. Ele é muito grande. Ele é imenso, ele é poderoso. E ele, o Jesus, ele para e ele te chama. Você que está na sua casa, você tem noção disso? O tamanho do teu Deus
O tamanho do Deus que você prega, que você fala com Ele. Ele para te ouvir e Ele diz assim, ó, vem cá. Pedro, uma certa vez eu estava no barco e eles veem uma imagem. Eles até pensam que é um fantasma. E chega um certo momento que eles percebem que é Jesus. E Pedro diz, mestre, se és tu, manda ter contigo. Jesus, ele disse, vem Pedro. Isso é lindo, irmão. Próprio Jesus, em sua infinita soberania, um Jesus que nem a eternidade vai fazer com que a gente consiga explicar Ele. Ele para e Ele nos chama, vem. Você que está vendo esta live, irmão, você que está fraco, você que está fraco espiritualmente, você que por estes dias perdeu o prazer de orar, perdeu o prazer de ler a Bíblia, perdeu o prazer de se relacionar com Ele, de ter uma vida com Ele. Ele está dizendo para você nesta noite, eu estou parando hoje para você, e eu estou te chamando. Se você que está vendo esta live, irmão, que ainda não confessou a Jesus, se você precisa de uma resposta hoje, Ele está dizendo, eu te chamo. Terceiro ponto que eu identifico aqui, é a pergunta de Jesus, está no verso 51. Jesus, depois que Ele para, depois que Ele chama, Ele faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Versículo 52. Jesus, Ele para, Ele te chama e Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Isso é lindo, irmão. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus, irmãos, que em todos os momentos, seja Ele bom ou seja Ele ruim, Ele sempre nos pergunta, o que é que você quer que eu faça? Sabe aqueles momentos quando você está sozinho, lá no seu quarto ou na sua sala assistindo, quieto, pensando como pagar as contas, pensando como vai ser a sua vida agora. Jesus está dizendo hoje, o que queres que eu te faça? O que é que você quer? Perceba no versículo 50, no versículo 51, e Jesus respondendo e disse, o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse, Senhor, que eu receba minha visão. Irmãos, como eu falei no contexto desta palavra, que aquele homem, ele não tinha sua visão. O nome do seu pai no original significa honra. Logo entendemos que ele é filho da honra. E ele fala para Jesus, Senhor, eu quero ver. Ou seja, ele disse, Senhor, eu quero minha honra de volta. Jesus, ele entrega a visão daquele homem, ou entrega
a sua honra. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão? É que nós, seres humanos, quando recebemos uma coisa de alguém, a gente recebe e vai embora. Essa é a lógica. A gente recebe e vai embora. Mas quando aquele homem recebe a visão, ou recebe a sua honra, no versículo 52, vai dizer que ele segue Jesus. Mas por que ele não foi embora viver a sua vida se era só da visão que ele precisava? Porque, irmão, logo ele entende. Ele entende que a pessoa que entregou a sua visão, a pessoa que entregou sua honra, ele sim merecia ser honrado. Ele sim merece toda a honra. Ele sim merece toda a glória. Ele sim merece todo o louvor. Mas por que ele não recebeu e foi embora? Mas o versículo 52 é resposta para tudo isso. Ele segue Jesus, ele entende. Ele me devolveu a visão e eu vou retribuir a ele seguindo a ele. Eu vou louvar a ele. Eu vou seguir ele em modo de gratidão por tudo que ele fez por mim. Sabe qual é o nosso maior problema, irmão? É que quando nós recebemos algo de Deus, tratamos ele como um objeto e deixamos ele esquecido. Deus está dizendo para você que está assistindo esta live aqui nesta noite: eu quero que você volte às origens. Eu quero que você volte e se detenha a mim, porque nada é merecimento seu, é tudo merecimento meu. E o nosso maior problema está em não entregarmos o merecimento devido a Jesus. Nós temos que entender isso, irmão. Nós temos que entender que tudo que acontece em nossa vida é por causa dele. Nós temos que entender que tudo que acontece em nossa vida é por intermédio dele, é porque foi ele que fez. Não tem nada de merecimento nosso, mas tudo é para ele. Então viva, meu irmão, esta vida que você vive com ele. Viva para ele. Tenha um momento de relacionamento com ele agora, nesta noite. Eu quero que você, neste momento, aonde você estiver, eu quero que você fique em pé. Eu quero que você coloque a mão em seu coração e faça uma breve oração enquanto o louvor estiver ministrando aqui nessa noite. Você vai sentir a presença de Deus na sua casa. Porque o mesmo Deus que está sendo manifestado aqui, ele vai ser manifestado na sua casa, com glória e com poder. Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado por tudo, Jesus. Pai, obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez em nossa vida, Pai. E estamos dizendo aqui nessa noite, Pai, que tudo é para o Senhor. Nós vivemos em detrimento da Tua vontade. Nós vivemos em detrimento do Teu querer, Pai. E vamos fazer um culto nesta noite de ação de graças por tudo que o Senhor fez em nossa vida. Pai, não te adoramos, Jesus, pelo que o Senhor nos deu. Não te adoramos, Jesus, pelo que o Senhor pode fazer em nossa vida, Pai, mas te adoramos pelo que o Senhor é. Te louvamos e agradecemos os teus atributos nessa noite, Pai. Adore Ele nesta noite. Estamos aqui tão sedentos de ti. Obrigado, Jesus. Vem, ó Deus. Obrigado, Jesus, por nos fazer entender isso, Pai. Meu desejo é sentir Obrigado por nos fazer entender, Jesus, os teus propósitos. teu poder. Obrigado por nos fazer entender, Jesus, acerca da Tua palavra, acerca do Teu Evangelho, Jesus, que tudo é para Ti, Pai. Se vivemos é por Tua vontade, meu Deus. Se andamos é por Tua vontade. Se respiramos é por Tua glória, Jesus. Pai, nós te louvamos por isso, Jesus. Palavra nesta noite, Jesus. Não
não consegue incomparável, Jesus, ao peso da tua glória, Jesus. Queremos isso, Jesus. Queremos isso, Jesus. Queima esse desejo na sua oração, Pai. Que vivemos uma vida com o Senhor. Que vivemos uma vida dentro da tua vontade, Jesus. Pai, o nosso coração, Jesus, todos os dias irão queimar, Jesus, para meditarmos na tua palavra, para estarmos debaixo dela, para vivermos debaixo da tua vontade, Pai.